Nós estamos a trabalhar muito bem com o Médio Oriente, Estados Unidos, Inglaterra, França. Estamos a trabalhar com 58 países a nível global. A Las Casas diz procurar redefinir aquilo que é uma marca portuguesa de mobiliário. Como é que estão a fazê-lo? Nós somos uma marca, um grupo muito dinâmico. E eu acho que parte do nosso sucesso que temos tido, até mais nestes últimos 4, 5 anos, é isso. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós todos os anos fazemos coleções novas, estamos sempre constantemente a investir nas 3 produções, nos 3 polos. E há uma das coisas que eu digo sempre que orgulho muito, e nós quando estamos a representar a nossa marca, por exemplo, lá fora, pomos sempre Made in Portugal. E temos clientes neste momento em toda a parte do globo. É um reconhecimento. A Las Casas está presente hoje então em quase 60 mercados, é uma marca internacional, é um grupo internacional, mas qual é a origem dele? Como é que tudo surgiu? Nós estamos aqui numa região que estamos a 25 km do Porto, é o concelho de Paredes. Parece-me que este concelho de Paredes, 75 a 80% da produção nacional do mobiliário, do estofo, é feita aqui. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, entre aspas, eu digo isso às vezes na brincadeira, em entrevistas, que eu fui quase obrigado a ser marceneiro. Portanto, não podia ser outra coisa. Portanto, porque todas as famílias trabalham nisto. 90% das famílias ou é estofador, ou é marceneiro, ou é serralheiro, ponto. Portanto, eu não fugia à regra. Os meus familiares também eram, os meus tios, portanto, eu saí da escola cedo, porque na altura tinha 14 anos, pronto, e fui trabalhar para uma empresa, pronto, e fui aprendiz e comecei a aprender. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, opá, ok, mas o que é que tu sabes? Opá, eu sou marceneiro, é isso que eu sou marceneiro, e com muito orgulho. Pronto, e ensinaram-me a trabalhar esta arte. Entretanto, a ambição também fala, e eu sempre gostei de ter uma coisa minha, própria. Portanto, o meu nome, Las Casas, vem do meu nome, porque eu sou Celso Las Casas, portanto, só que acresci ali, alterei ali o K para o C. Pronto, e as coisas, há 16 anos, decidi dar o salto, arriscar, e as coisas evoluíram, e hoje, em 2021, tenho um grupo que no ano passado faturou 23 milhões de euros, e tenho 392 pessoas a trabalhar comigo. Sempre foi o meu foco ser autónomo, portanto, não depender, o quanto menos possível depender de outros. Para mim era um dos focos, era implantar a marca a nível nacional na altura e era ser autónomo. Portanto, pronto, e assim foi. Ao longo destes anos aqui, comecei a criar as minhas próprias indústrias pequeninas. Portanto, nós neste momento temos uma área de produção nos 3 polos de 32 mil metros quadrados. Portanto, e há 16 anos tinha 400 metros. Por isso é que eu lhe disse agora há um bocado, é muito dinâmico. Nós conseguimos um objetivo, conseguimos um recorde. Ok, no dia abrimos uma champanhe, eu e o departamento, a minha equipa, mas ao outro dia já tudo esqueceu, já há outro foco, já há outro objetivo. Pronto, isto foi naquele dia, ganhámos, sim senhor, ao outro dia, nova vida, novo objetivo, novo foco. Pronto, e é isto que eu tento, dentro do possível, educar o meu pessoal. Pronto, e as coisas têm funcionado. Nós estamos neste momento num segmento médio-alto, a nível nacional, a nível internacional já é alto. Nestes últimos 2, 3 anos estamos a criar produtos
diferenciados, portanto, tanto para o mercado internacional como ao mercado nacional. Porque nós no mercado nacional somos poucos e o poder de compra também, infelizmente, não é muito. Portanto, nós temos algumas coleções adaptadas para o mercado nacional e outras coleções para o mercado internacional. Nós estamos a trabalhar muito bem com o Médio Oriente, Estados Unidos, Inglaterra, França. Estamos a trabalhar com 58 países a nível global. Desde 2017 para cá, que é um foco importantíssimo na nossa organização, é o pensar global e o exportar, portanto, mercados internacionais. Esta pandemia teve impacto em vários mercados, em vários tipos de negócio, enfim, um bocadinho em tudo nas nossas vidas. Que tendências é que surgiram com este contexto no mercado do mobiliário e da decoração? Nós, como todas as empresas, isto quando apareceu a pandemia, toda a gente, e eu também, fiquei um bocado alarmado. Em março de 2020, o meu pessoal todo não sabia o que é que ia fazer e eu estava fora, também não me percebia realmente da verdadeira o que é que vinha aí. Mas depois, pronto, quer dizer, tivemos que nos adaptar e, efetivamente, nós no ano passado tivemos fechados ali 5, 6 semanas, em março, abril. Pronto, depois nós já estávamos com o projeto do e-commerce, do online, já estávamos com o projeto em andamento, mas era um foco, mas nunca havia tempo, portanto, porque havia outras coisas, havia outras prioridades, isto e aquilo. E, efetivamente, quando parou tudo, reunimos as tropas todas, pusemos o nosso online finais de abril, princípios de maio de 2020 e foi um boom. Foi uma coisa incrível, foi mesmo muito bom. Fizemos um stand, é como se fosse um stand de uma feira física, mas fizemos tudo para digital, virtual, e depois começámos a fazer convites a novos clientes e os clientes atuais, porque também estávamos para apresentar uma coleção nova e que não conseguimos fazê-la. Pronto, e juntámos, ok, não fizemos a feira, vamos então fazer, e fizemos em junho a nossa feira. Convidámos alguns novos clientes, que nós, entretanto, angriámos, e os nossos atuais. Portanto, a coisa não ficámos parados, tipo, ok, vamos ver o que é que isto vai dar. Não, porque também não é a minha maneira de ser, portanto, as coisas, ok, aconteceu isto, há aqui um acidente, soluções. Opa, e temos que ir à procura delas, porque é que eu digo sempre na brincadeira, os bancos não fecham durante de segunda a sexta, portanto, as contas estão aí para pagar todos os dias, portanto, e as coisas têm que acontecer na mesma, não há desculpas, tem que haver soluções. Qual é que é a vossa estratégia para continuarem a crescer? É alargar aqui o portfólio de produtos, de áreas de negócio? Qual é que é a vossa estratégia de futuro? Nós, no ano passado, uma das situações que nós, quando parámos a pandemia, foi criar um departamento e outra marca, que é o As Casas Home. Peças decorativas, estas velas de cheiro, aqueles micados ali. Aquilo que eu queria era, daqui a um ano e meio, ter, por exemplo, no mercado nacional, 2 ou 3 lojas só de home e ter mais roupa de banho, roupa de cama. São produtos desenvolvidos por nós também, é tudo exclusivo, são nossos, e começamos a ter aqui alguns parceiros. As indicações que nós demos a esse departamento foi também que tentasse encontrar parceiros nacionais, portanto, como nós somos uma marca nacional e gosto e orgulho muito em sê-lo e divulgá-lo cá dentro e lá fora. Portanto, a indicação que nós demos foi que, sim senhor, ok, vamos criar estes produtos, são os primeiros produtos dessa marca, mas são todos feitos cá dentro em Portugal. A nossa estratégia vai cada vez mais passar sempre por pensar global. Portanto, nós queremos trabalhar para todo o mundo. Ponto.